Vale sempre pesquisar. Obrigado, Celina Silveira, pelas informações. E nós vamos conversar exatamente sobre essa inflação dos alimentos com o professor de economia da PUC Campinas, Cristiano Monteiro. Professor Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Barizo. Boa tarde, audiência do Estúdio CBN. Estou à disposição para a gente conversar sobre esse assunto que é tão relevante à sociedade brasileira. Primeira situação, professor, a Celina Silveira acabou de trazer as informações aí da variação de preços, né? De alguns itens como feijão, como o óleo de soja. A pesquisa de preços, a inflação chega para todo mundo, mas tem a margem de lucro de cada estabelecimento, né? Então hoje, para tentar fugir desse aumento da maneira menos nociva possível, talvez comprar um item em cada lugar, se bem que tem a gasolina também entre um e outro, né, professor? Às vezes não tem muito para onde escapar, mas essa pesquisa de preços é fundamental para evitar que se gaste tanto assim. Sim, Clarice. A pesquisa sobre cesta básica, ela é noticiada pelo Instituto. A gente vai refazer o contato com o professor. Já já a gente traz aí as informações e os comentários, né, do professor Cristiano Monteiro sobre esse assunto. Vamos falar, enquanto isso, do preço dos combustíveis. O professor Cristiano voltou. Não, já, depois a gente fala de combustível. Primeiro, vamos voltar. Essa pesquisa é feita por quem, professor Cristiano? Tá no mute, né? Precisa ligar o microfone, é isso? Vamos lá. O professor vai refazer. Tá ok, professor? O microfone não está ligado ainda, o microfone do professor, lá do professor Cristiano, na conexão dele. Dentro de instantes a gente vai trazer então o professor Cristiano Monteiro, da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Então, enquanto isso, vamos com o Felipe Pereira, né, falar sobre os combustíveis que subiram de novo. O preço dos combustíveis chegou a nível nunca registrado desde 2004, quando a Agência Nacional do Petróleo começou a fazer o levantamento dos valores no país. É um peso no orçamento que não dá mais para segurar, pelo menos para a jornalista Angele Berdatti. Há um ano, a família dela deixou de utilizar o carro, antes mesmo dos preços chegarem a esses patamares de agora. Antigamente eu colocava R$100 de combustível, enchia o tanque. Hoje com R$100 ainda 4 pontos. Meu carro, se ele ligou, ele já come esses 4 pontinhos e acaba não saindo nem da garagem. Optamos a fazer a maioria dos nossos trajetos tudo a pé. Usamos o ônibus em último caso. Além disso, a Angele comentou que tem feito as compras por meio de aplicativos. Só que mesmo com a economia, que chegava a R$200 por tanque de combustível, o aumento de todos os outros produtos fez com que a situação ficasse no elas por elas. O representante comercial Roberto Moreira também tem deixado o carro na garagem por mais tempo. Nem mesmo aos fins de semana, quando ele costumava sair, tem utilizado o veículo. Acabei voltando, né, para o transporte público, mesmo com todas as dificuldades que o transporte público enfrenta, eu ainda prefiro utilizar ele porque é muito mais barato utilizar, por exemplo, o ônibus pagar uma passagem 5,15, 5,60 que seja, e depois conseguir fazer uma integração do que eu pegar o carro e fazer o trajeto aí, sendo que eu, no mínimo, vou ter que colocar uns R$40, R$50. Na última semana de abril, o preço médio da gasolina em Campinas ficou em R$ 6,86, mas alguns estabelecimentos vendem o litro a R$ 7,19. O etanol não está muito longe, não. O combustível da cana-de-açúcar custa, em média, R$ 5,26 em Campinas, mas há postos que vendem o litro a R$ 5,69. Para quem ainda não consegue deixar totalmente o carro, é possível fazer uma conta para saber qual dos combustíveis mais vale a pena. Multiplique o valor que você viu da gasolina por 0,7. Se o total for menor que o preço do etanol, vale a pena abastecer com gasolina. Se for maior que o preço do etanol, aí troque o combustível. De Campinas, Felipe Pereira.
E a gente retomando o contato com o professor Cristiano Monteiro, é exatamente o que a gente falava, né, professor? Não dá para ficar indo de um supermercado para o outro para comprar um item em cada um, porque o combustível atrapalha também. Então, o senhor falava sobre o instituto que mede esses preços da cesta básica, né? E como fazer para tentar gastar menos, né? Porque nem dá para falar em economizar nesse momento. Sim, Guarizo. Eu falava, o Instituto Diese publica os preços relacionados à pesquisa da cesta básica, e uma informação importante, que esse preço que foi noticiado para São Paulo, ele já representa em torno de 60% do poder aquisitivo do salário mínimo. Se a gente comparar as demais capitais, isso também oscila em torno de 50% a 60% do poder aquisitivo do salário mínimo. E se a gente comparar também a formação de preços dos itens que compõem essa cesta básica e, evidentemente, dos itens que compõem o índice de preço usado para medir a inflação, a gente percebe que são aqueles produtos que impactam mais na cesta de consumo das famílias de menor poder aquisitivo. Então, essa situação de aceleração inflacionária em nosso país, ela vem, no momento atual, ela está impactando demais, muito fortemente, as populações com baixo poder aquisitivo, que vivem de salários, que têm uma condição de vida social já bastante prejudicada pela circunstância da crise mundial. E nós estamos falando de itens básicos, né? De arroz, de feijão, de óleo, que não dá para substituir, né? A gente teve um aumento na carne bovina, por exemplo, e aí o público consumidor foi para carne suína, para carne de frango, que aumentaram também depois pela procura, né? E acabou não baixando o preço da carne bovina. No caso, por exemplo, dos alimentos mais básicos, como o arroz e o feijão, que são consumidos, que são diários no consumo das famílias, seja qual for a classe social, é impossível diminuir o consumo desses itens para que tente se fazer um preço competitivo, né? Sim, Guarizo. O que acontece é que, evidentemente, a cesta de consumo das pessoas, famílias, ela se divide em alguns gêneros. Então, tempos atrás, você tinha um gênero alimentos, por exemplo, que representava um percentual sobre o poder aquisitivo do indivíduo e da sua família. O que está acontecendo é que exatamente esses gêneros, que são de primeira necessidade, não duráveis, o peso que eles passaram a ter na composição da cesta de consumo da família subiu bastante. Então, se a gente considerar a composição da inflação no período recente, ela expressa a situação dos alimentos, expressa... Tivemos um probleminha e está um pouco complicada a conexão com o professor Cristiano Monteiro, um assunto muito importante, né? Olha, por exemplo, da mensagem que o Emerson mandou para a gente aqui, uma pesquisa recente aponta que mercadinhos de bairro tiveram aumento nas vendas porque ninguém mais vai para hipermercado distante. Confesso que eu não vi essa informação, mas, professor Cristiano Monteiro, tudo que chega, né, o preço, claro que o hipermercado ele compra em maior quantidade, então ele pode ter um desconto do fornecedor. Mas aí também depende do custo de cada estabelecimento, né? Às vezes é difícil dizer se o mercadinho de bairro é mais barato que o hipermercado, né? Essa inflação, Guarizo, ela tem uma relação com o custo que os ofertantes estão assumindo. Mas essa questão, ela extrapola o limite do país. Nós temos um acontecimento que é mundial. Vários países do mundo estão enfrentando a situação de inflação. Isso se deve muito aos acontecimentos dos últimos 2 anos, né? Nós vemos de 2020 e 2021 com o contexto pandêmico, no período mais recente tem um conflito, quando a gente analisa o crescimento dos países, também há um declínio desse crescimento econômico. Então, todas essas condições, elas impactam na dinâmica social e econômica de cada país e, consequentemente, a gente vê o fenômeno da inflação aparecendo. Mas, Guarizo, eu gostaria de expressar aqui um ponto de vista, porque eu acho que a questão está, o ponto está, de como nós combatemos esse problema. A gente percebe que existem algumas experiências e países que estão enfrentando essa situação mundial utilizando uma gestão de políticas econômicas variadas, utilizando, por exemplo, o recurso da política fiscal, o recurso da política cambial, da política de juros, da política monetária.
E no nosso país, a gente percebe que a orientação está mais voltada para a utilização da taxa de juros, da política monetária, e isso tem efeitos que acabam agravando a situação das famílias e das pessoas. Esse é um ponto de vista que eu acho que é importante, porque diante dessa circunstância mundial e nacional, nós temos que, evidentemente, buscar soluções para que a situação, esse conflito da inflação não afete demasiadamente o conjunto das famílias e da sociedade brasileira. É a única saída, professor, só com ajuda governamental, porque o mercado ele depende de vários fatores e todos eles externos, né? Só se o governo mesmo tirar algum valor ou der algum subsídio para que essa inflação seja controlada. A inflação, ela expressa um problema, um conflito distributivo. Existem maneiras de distribuir a riqueza, a renda em qualquer país, e quando se tem uma inflação, os setores da sociedade que acabam não conseguindo atualizar seus preços em função da inflação, eles acabam perdendo esse poder aquisitivo. Quando a gente pratica, como é o caso brasileiro, uma política monetária baseada em juros altos, a taxa Selic no Brasil está subindo a cada tempo, a gente acaba privilegiando um setor que consegue aplicar os seus recursos, os seus ativos, para poder valorizar numa esfera financeira, em ativos financeiros. Seria uma valoração mais financeira. E aqueles setores que estão em atividades produtivas sociais que não conseguem buscar formas de atualização de preços, ele acaba perdendo poder aquisitivo. Então, a família, né, ela acaba tendo a dificuldade de comprar o alimento porque fica mais caro no lugar de venda e, ao mesmo tempo, toda a sua capacidade de poder aquisitivo vai enfraquecendo. Qual é a solução que eu acho adequada para a realidade brasileira? Nós temos que fazer uso de condições de políticas públicas, de políticas fiscais, de investimento mais relacionado às nossas estatais, para que isso seja, para que se alcance uma certa distribuição do poder aquisitivo, da renda para as famílias, no sentido que a gente consiga uma situação diferente para enfrentar esse problema que afeta o mundo e está afetando o Brasil também. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. Sim. Para a gente encerrar, a tendência ainda é que essa inflação ela continue subindo no país pelo cenário econômico atual, professor, com todos os fatores que o senhor já citou? No Brasil, infelizmente, Guariz, a notícia não é boa, porque se a gente levar em consideração os fatores que estão impactando essa subida, essa aceleração inflacionária, esses fatores tendem a se manter no próximo período. Nós temos uma situação de desvalorização cambial, que afeta importações de semiduráveis que são utilizados na produção brasileira, e essa desvalorização, em função das circunstâncias mundiais, tende a se manter. Nós temos uma situação de subida de preços das commodities, né? E se levarmos em consideração o conflito na Ucrânia e outros fatores mundiais, isso tende a continuar, porque os produtores nacionais estão atrelando o seu preço à subida internacional. Nós temos ainda uma situação de baixo crescimento que provoca uma certa dificuldade para a distribuição e a dinâmica econômica brasileira. Então, esses fatores, eles são agravantes para o sistema de preços. Então, muito provavelmente, no próximo período, né, levando em consideração esses fatores, nós vamos ver uma manutenção dessa situação inflacionária. Agora, eu volto a dizer, o remédio, a política que nós podemos utilizar para poder tentar favorecer a passagem das famílias, da sociedade brasileira diante desse problema, ela tem que ser modificada em nosso país. Só assim nós vamos ter condições de assegurar melhores condições a quem tem um poder aquisitivo baixo, que precisa comprar alimentos, precisa comprar a sua sobrevivência. Tá certo, tá dado o recado. Professor Cristiano Monteiro é professor de economia da PUC Campinas, falando com a gente sobre os salários, né, ou melhor, a inflação e os itens da cesta básica, os itens da alimentação. Muito obrigado pela entrevista, professor. Boa tarde. Paris, boa tarde. Eu peço desculpas pelo detalhe técnico, mas eu estou à disposição sempre. Obrigado pela oportunidade. Acontece, professor. A gente que agradece. Agora são 3h31.